Será que as pessoas realmente sabem os riscos do abuso de esteroide anabolizante? Ou simplesmente estão fazendo as coisas aí na loucura, sem saber o que estão fazendo? Doutor Gabriel Feitosa aqui, e hoje vamos discutir sobre essa realidade. Será que os riscos realmente são bem contados, as pessoas sabem na prática o que esperar, ou elas simplesmente vão vendo o que está acontecendo e vivendo um dia de cada vez? Então, não deixe de deixar tu curtir nesse tipo de quê? De assunto que você sabe que é importante, agrega na sua vida e pode agregar na vida de muitas pessoas e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Gente, é o seguinte, da onde é que foi tirado esse vídeo, né? Essa ideia, na verdade. Inclusive, se você tem alguma pergunta, deixe sempre suas perguntas no vídeo, que eventualmente pode se tornar um outro vídeo que vai ajudar muita gente, tá? Então, assim, eu achei interessante esse comentário, que o cidadão aqui, ele falou, a galera sabe do risco, mas tá nem aí. E é essa a verdade. Cara, e eu assim, isso daí gera até uma reflexão, né? Será que é verdade? As pessoas realmente estão usando da forma como estão utilizando, sabendo o risco de verdade? O que, que a gente vê hoje na prática, né? Várias pessoas comprando medicamento clandestino, né? Achando que estão comprando tudo bem. Ah, é Landerlan, tá vendendo Landerlan, tudo bem, é do Paraguai, é legalizado lá. Poxa, mas chegou aqui no Brasil com contrabando, né? E a gente sabe que o quê? Que no contrabando ele vem ali dentro de pneu de caminhão, a gente sabe que tem alterações físico-químicas, fora que, né, você vai confiar que aquilo ali é um medicamento original, o Landerlan é extremamente falsificado aqui no Brasil, né, então assim, grande chance de você estar comprando um medicamento que é falsificado, então assim, eles botam um rótulo ali e falsificam, você vai acreditar no cara que tá vendendo um negócio ilegal pra você, não tem sentido, cara, então assim, é meio complicado, então assim, eles estão usando medicamento clandestino, não sabem de onde é que tá vindo de verdade. Muitas vezes essas pessoas estão o quê? Estão pegando como referência alguns profissionais médicos, pessoas que são competentes. Infelizmente, muitas vezes não. É o cara que vai fazer um vídeo sem camisa, fazendo várias poses e sem um conhecimento concreto do que ele está falando. Logicamente que o conhecimento prático é importante, mas é importante também conciliar a prática com a teoria bem feita, né? Não a teoria que é fundo de quintal, que tem muitos profissionais que tem, inclusive profissionais médicos, né? Que é uma teoria bem fraca. Então, assim, tem que ter uma pessoa que tenha o quê? Não só a parte prática de estar utilizando nele, como pessoas que, o quê? Que vivem isso daí, estudando esse assunto e tendo a prática de atendimento de pacientes que têm esse tipo de acometimento, né? De uso, né? Vendo o quê? Os potenciais acometimentos, vendo os potenciais malefícios, vendo realmente o que, é que pode acontecer, né? Você tem que procurar pessoas com isso. Também não adianta ter aquele profissional que vai copiar e colar e fazer de qualquer jeito. Tem muita gente assim. Então, assim, é um negócio muito complexo, né? E que muitas pessoas acabam copiando e colando o que veio por aí, o que é que o amigo tá fazendo, e elas não entendem os reais riscos. Elas entendem os riscos de forma parcial. Por quê? Porque o que ela pensa de risco? É o que ela tá sentindo. Então, assim, risco para ela é o que ela tá sentindo. Quando a pessoa tem um colateral mais complexo, que deixa a pessoa já em pouco tempo com muito problema, né? Beleza, ela entende logo de cara e já para, se arrepende, mas na prática, isso daí acontece com muita gente. Eu vou dizer pra você, não acontece com tanta gente esses colaterais super significativos, né? Muitas vezes os colaterais que são mais graves são colaterais de longo prazo. Inclusive, se você é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, pretende utilizar ou tá utilizando esteroide anabolizante, você tem que ter base de conhecimento, né? E eu fiz um curso completo para você, o curso Cuidado Anabólico, que eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser se aprofundar dentro desse contexto de uso de esteroide anabolizante, com a densidade maior, né, num e-book completo, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, que vou deixar na descrição também, os dois, tudo bem? Então vamos lá, né, beleza. O que é que eu acho? Que as pessoas não sabem o risco nem um pouco, tá? Elas imaginam o risco e elas imaginam colocando para baixo, porque elas estão vendo ali o cidadão com 150 quilos, teoricamente bem, né? Mas elas não conseguem ver que muitas vezes o cara tá com aquele peso, fazendo a propaganda do esteroide, mas por trás o coração do cara tá todo ferrado, ele tá cheio de problemas, e muitas outras pessoas que às vezes são amigos dele já faleceram, né? Então, assim, é um contexto complicado, tá? Então, na internet a pessoa bota o que ela quer, principalmente quando ela tá querendo vender alguma coisa. E é o que acontece com muita gente. As pessoas hoje querem o quê? Tudo dar água pro vinho muito rápido, querem resultados milagrosos, querem muitas vezes não se esforçar. E não é todo mundo que entra nesse meio que já tá treinando há não sei quanto tempo e tem o quê? A cautela de ficar olhando tudo antes de fazer qualquer coisa. Comprando, por exemplo, cursos, buscando profissionais adequados. Não, muita gente quer o quê? Quer o resultado rápido. Então, assim, é um cara que não pisou na academia, fez um mês de academia, não teve o resultado que ele queria, já quer usar esteroide. E muitas vezes esses caras comentam aqui no vídeo. Tem alguma galera fazendo isso, né? Eu tô falando que esse rapaz que comentou isso aqui disse, não. Às vezes ele tá só falando aqui a problemática e dando a opinião dele. Mas tem muita gente que chega, o que eu posso fazer pra ficar grande rápido, né? Em 30 dias. Tenho 30 dias pra um evento. Cara, pô, é difícil, bicho, né? É difícil. É difícil. Então,
Assim, quando a gente tá falando de impacto causado pelos esteroides, né? Trouxe até aqui uma tabela bem interessante do livro do André, né? O André Rizzuti, inclusive eu acho esse livro bem bacana, tem 2 volumes. Fala bastante coisa sobre esteroide anabolizante, né? Então, enfim, né, o que a gente tem de efeito principal? Efeito principal que ele coloca é efeito cardiovascular de um lado e efeitos nos demais sistemas. Mas assim, em efeito cardiovascular, o que a gente tem? Eritrocitose, o que é eritrocitose? É a policitemia, né, em outro nome, mas é o quê? É o engrossamento do sangue, é o teu sangue ficar mais grosso. Sangue mais grosso, Gabriel, tanto faz, tô nem aí pra esse bicho sangue mais grosso, pode fazer com que tu tenha mais risco de ter um evento tromboembólico, ter uma trombose. Imagina que tem uma trombose que vai o quê? Formar um tromboembolismo pulmonar, e você pode eventualmente falecer, cara. Então assim, é um negócio grave, que muitas vezes a pessoa não tá nem aí, tá sentindo alguma coisa? Você vai sentir alguma coisa? Ah, tô com eritrocitose, tô sentindo aqui, não tá sentindo não, cara. É um negócio que você não vai sentir. Então, assim, precisa fazer, por exemplo, exame de sangue pra ver isso daqui. Exame de sangue, já iria me dar uma dica de como é que eu tô? Poderia. Seria interessante, tá? Então, assim, pelo menos fazer esse exame de sangue nesse sentido já iria ajudar. Alterações no miocárdio de forma direta. O próprio exame de sangue, ele consegue ajudar? Não. Por quê? Porque essas alterações, muitas vezes, né, são alterações que não vão dar nenhum tipo de repercussão, nem clínica, né? Você não vai sentir nada no começo, e nem laboratorial. Então você vai precisar fazer exames de imagem. Ah, Gabriel, é só um ecocardiograma simples? Não, é um ecocardiograma avançado, cara. Muitas vezes é um exame mais caro, que vai precisar de um cardiologista esportivo. Se você fazer com um cardiologista simples, ele não vai saber interpretar aquilo ali. Então, assim, tem que ser um cara bem treinado. E às vezes você vai ter que fazer com maior ou menor frequência, dependendo do acometimento que você vê ali, cara. Então, assim, negócio complexo, tá? Beleza, Gabriel, entendi. Entendi. Então quer dizer que muitas vezes a pessoa pode já ter problema no coração e não perceber, sim. E ela vai perceber quando tá mais grave. Mais grave causando o quê? Vários sintomas. A pessoa não consegue fazer nada, fica cansada o tempo todo, respiração muito ofegante, 24 horas. Já tá no estágio mais avançado. Às vezes, né, torna o tratamento bem mais complexo. E às vezes a pessoa deixa passar e nem liga, nem acha que tem a ver com esteroide, tá? O que acontece? A gente vê muito fisiculturista assim, né? Embora a gente veja também muitos fisiculturistas que hoje estão se preocupando com a saúde, até porque eles querem ter mais longevidade no esporte, né? É a mesma coisa com um atleta de futebol que não quer se preocupar com lesão, com preparo físico, tem que se preocupar, né? Alterações no lipidograma, então a gente tem o quê? Uma alteração grande que a gente pode ver com a alteração do colesterol, então precisa de exame. Vou sentir que o meu HDL tá baixo, você não vai sentir nada. Já peguei paciente com HDL menor que 10, cara. Então assim, o normal é acima de 40 no homem, acima de 50 na mulher. Já vi menor que 10. Então assim, é um negócio complexo, cara. O cara não tá nem aí, né? Muitas vezes não tá nem aí, só vai ver depois. Isso aumenta o risco cardiovascular, a chance dele ter o quê? Um infarto. Então, é um negócio complexo. Hipertensão. Gabriel, eu vou ficar sentindo coisas com hipertensão? Não, cara, não vai. Então, assim, hipertensão é uma doença silenciosa. Às vezes o indivíduo tá hipertenso pelo excesso de esteroide, às vezes de estimulante também, e não liga, cara. Não liga. Por quê? Porque ele não tá sentindo nada. Então, assim, muitas vezes o cara diz, não, eu tô usando, eu já tenho os comentários aqui, às vezes, né? Tô usando há não sei quanto tempo, não tô sentindo nada, tô usando há 2 anos, nunca senti nada, tô ótimo, tá ótimo. Vamos ver. Você tem os seus exames completos, você vai ver o cara não tem nem exame, cara. Às vezes exame de sangue muito básico e às vezes nem tem nenhum outro exame, não tem, por exemplo, um mapa, não tem uma medição de pressão arterial normal, o cara nem mede a pressão, não tem nada, cara, não tem nada. Então, assim, é complicado. Não tem um eco com strain, né? Então, e tudo isso aumenta o risco cardiovascular global. A pessoa morrer de morte cardiovascular. E o que a gente vê hoje? Muitos fisiculturistas morrendo de morte cardiovascular. Uma coisa muito comum, infelizmente. Não só fisiculturista, mas a galera que abusa e vive disso pra mídia, seja lá o que for, né? Então, assim, é um impacto que as pessoas não percebem, né? E esse negócio aqui, como é um negócio silencioso, as pessoas não esperam isso e acham que não estão com isso nunca, bicho. Só quando já tá mais grave. Então, se não tô sentindo nada, não significa nada. E as pessoas menosprezam isso daqui. Ah, não vai acontecer comigo, vai acontecer com... Ixi, pode acontecer, tá? Pode acontecer. O que mais que pode acontecer, né? Nos demais sistemas. Fígado pode estar sofrendo, né? Realmente, vai causar uma coisa no fígado, por exemplo, a testosterona? Não, mas, por exemplo, o excesso de esteroides orais, que é os 17 alfoquilases, pode torar o teu fígado, né? Pode torar o teu fígado. Às vezes, de forma crônica, né? Causando ali algum tipo de acometimento no fígado que vai ser uma lesão crônica que pode gerar algum tipo de sangramento, algum tipo de problema. A gente teve até um falecimento precoce, né, de um acometimento no fígado, né, que um fisiculturista brasileiro foi fazendo cirurgia e justamente porque o coração, ele, não sei se tinha relação, vamos dizer assim, né, tem relação, possivelmente tem relação com esteroide, acometimento no fígado. Não posso afirmar com certeza, tá? Porque eu não conhecia ele, não sei como é que ele era antes, mas pode ser que ele já tivesse, piorou por causa do esteroide, beleza. Não vamos me julgar aqui.
mas ele acabou eventualmente morrendo no procedimento cirúrgico, possivelmente, também vou dizer possivelmente, porque o coração dele já não aguentava, pelo quê? Pela força que ele tinha que fazer para um físico daquele tamanho e pelo ataque que ele tinha direto ao coração, por mais que ele cuidasse. Então, assim, mesmo o cara cuidando, vai ter um problema, que eu soube que ele cuidava. Mas mesmo o cara cuidando pode ter problema. Imagina um cara que não cuida, o cara que, não, que é o que a maioria das pessoas que tá utilizando hoje de forma abusiva vivem. Eles simplesmente copiam e colocam o cidadão ali sem camisa tá falando. Não tem sentido, cara. Então, assim, fígado pode sofrer, principalmente no longo prazo, a pessoa também não vai estar sentindo nada muitas vezes. Você não vai pegar uma insuficiência hepática aguda com os digitados, você vai ter um acometimento geralmente crônico. Renal, vai atacar de forma direta os rins? Cara, talvez não, né? Pode acontecer pelo quê? Pela hipertensão arterial, por exemplo. A hipertensão arterial pode causar dano no rim, então assim, são efeitos que podem vir do esteroide também, mas aqui é de forma indireta, tá? Desequilíbrio, né? A questão estrogênica. Então a gente pode ter um desbalanço androgênio e estrogênio. Quando o cara tem uma ginecomastia, o cara se borra, né? O cara, agora sim é um colateral. Mas muitas vezes o cara não tem, né, de ginecomastia, mas pode ter um hiperestrogenismo que pode estar causando uma série de outros efeitos no organismo dele. Pode acontecer. E muitas vezes o que pode acontecer também é o cara ter um hipoestrogenismo porque tá usando inibidor de aromatase e não tá nem aí e tá zerando o estradiol. E aí aumenta mais ainda o risco cardiovascular, que também vai causar uma série de colaterais, como a gente já falou aqui. Então, assim, é complexo, cara. É complexo. E às vezes o cara não tá sentindo nada, tá? Beleza. Hiperprolactinemia não é uma coisa muito comum que o esteroide causa de forma direta, tá bom? Vou ser sincero aqui pra você. Infertilidade, por exemplo, é outra coisa. E inibição do eixo. O cara às vezes tá usando não sei quantos anos de esteroide e vai querer ter filho, né? Vai ser um tratamento muitas vezes caríssimo e nem sempre é 100% resolutivo pra dizer que a fertilidade dele vai voltar 100% a ponto de ter o filho. Então, às vezes o cara fica infértil. Às vezes o cara vai ter que gastar horrores pra conseguir ter um filho. Por quê? Porque ele não se preocupou com isso. Então, assim, ele tá sentindo que a fertilidade dele tá ficando pra baixo? Não. Ele pode sentir que o testículo dele fica atrofiado, né? Aí se o cara se... não, aqui meu testículo tá pequeno. Tem gente que se preocupa com isso, né? Eu nunca entendi porque que a pessoa... Me diz aqui nos comentários, você se preocupa que o teu testículo fique menor? Tem pessoas que se preocupam. Eu já vi algumas pessoas assim, mas... muitas não se preocupam, né? Na verdade, não é que você se preocupar que o testículo tá menor. É uma coisa normal do uso de esteroide. Agora, se você deixa ele pequeno por muito tempo, o que é que vai acontecer? Ele ficando menor por muito tempo, ele pode o quê? Perder sua capacidade funcional e tornar mais difícil com que ele volte a funcionar. Então a fertilidade principalmente é um negócio muito complicado quando a gente está falando do usuário de esteroide crônico. Muitas vezes vai ter que fazer tratamentos caríssimos. Gabriel, mas o cidadão da esquina ali usa esteroide e teve o filho durante o uso. Tem pessoas que são assim, cara. Tem pessoas que passam a vida fumando e não tem problema muito grave e morre de um acidente de trânsito. Mas assim, a gente tem que ver a lógica, né? O que tá acontecendo na prática com a maioria. A gente pode ficar vindo essa galera e tentando criar uma realidade alternativa na nossa mente para achar que a gente tá seguro. Tá? A gente tem que ser sincero. E a minha função no YouTube justamente é essa, trazer um conhecimento verdadeiro pra você, tá bom? Outra coisa, libido e disfunção erétil. O esteroide vai causar disfunção erétil, alteração de libido. Cara, pode acontecer porque existe um processo de neuroadaptação da parte de libido, quando a gente fala de testosterona, por exemplo, o esteroide anabolizante. Ou às vezes o cara tá usando esteroide sem usar testosterona. Aí assim, é muito claro que vai cair a libido, a gente tem até vídeo sobre isso. Mas enfim, né, o cara às vezes tá com dose X, vamos lá, tá com testosterona de 10 mil. Aí se ele baixa pra 5 mil é altíssimo, né? Que o normal é 400 a 800. Às vezes ele pode sentir 5 mil com baixa testosterona. Por quê? Porque ele criou um processo de neuroadaptação a nível do sistema nervoso central, fazendo com que torne a questão da libido uma coisa que vai ser complexa de resolver. Então, assim, principalmente no usuário crônico e a galera que abusa muita dose, voltar a libido desse indivíduo é um desafio, né? E muitas vezes é um dos mecanismos que faz o cara querer continuar utilizando esteroide em dose alta, mesmo sem ter, né, o treino adequado, as coisas muito alinhadas ali, tá bom? Acne, que já é uma coisa que quando a pessoa tem, ela já percebe, né? Então assim, o cara começa a ter uma acne ferrada, beleza, ele começa a perceber, mas é uma coisa que é visível, né? Então é uma coisa visível, é uma das coisas que muita gente faz parar. Mas assim, né, é uma das coisas que eu acho de menos, porque não vai fazer a pessoa falecer, né? E geralmente a acne é uma coisa multifatorial. Então, assim, pra ter um negócio muito complexo, a pessoa que tem muita tendência ou tá errando em muitos outros fatores. Então, assim, é difícil um indivíduo ter com muito problema de acne, se tá usando doses razoáveis, logicamente, e controla os outros fatores ali que podem associar à questão da acne, como a alimentação e a própria higiene. Agora, tem pacientes que realmente, né? Tem pacientes que, cara, é um negócio absurdo. O cara começa a desenvolver muita acne mesmo fazendo tudo direitinho. Tendência genética, tá bom? Aí nesses casos a gente já se preocupa mais. Mas enfim, né? É uma coisa que não vai fazer o cara falecer. Mas, né, por exemplo, com saúde cardiovascular vai. E aí às vezes a pessoa se preocupa mais com isso do que com a saúde cardiovascular. Enfim. Queda de cabelo também é outra coisa que a pessoa se preocupa e quando tem, já sabe que tá acontecendo, né? Mas é o que as pessoas às vezes
não tá tendo acne nem queda de cabelo nem ginecomastia, tô excelente, não tô tendo nada. Aí só o resto tá todo ferrado, mas por dentro, né? Por fora tá ótimo. Não é assim, tá? Afecções prostáticas, cara, assim, se a pessoa já tem um problema prostático, né? Em relação à dose suprafisiológica, a gente nem sabe direito o que, é que pode acontecer. Mas a princípio não é um negócio que não vai aumentar a chance de ter câncer de próstata. A gente provavelmente não. Né? Com reposição a gente sabe que não aumenta, mas a gente tem que sempre ficar vigiando, né? E outra coisa muito importante é o efeito do sistema nervoso central. Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela fica mais irritada, fica mais ansiosa, pode ficar mais agressiva, depende do temperamento básico dela, logicamente, mas tudo isso pode influenciar, né? E outra coisa que eu sempre falo aqui no canal e que é muito importante é a dependência, cara. Assim, às vezes a pessoa é dependente e não se toca e diz que não é, tá? Então ela diz que para a qualquer momento, mas toda vez que ela para, ela volta a utilizar. Então, assim, a dependência de esteroide anabolizante é um colateral gravíssimo, tá? Que pode acontecer e acontece com até grande frequência, principalmente naquela galera, né, que faz uso indiscriminado, sozinha, sem saber o que tá fazendo e na louca, né? Pra parar é complicado, pra parar é difícil, né? Então é isso, cara, assim, você tem que entender que você tem que saber realmente o risco, né? E muita gente não sabe, eu discordo que muita gente sabe o risco, eu vejo muita gente fazendo as coisas de forma inadequada e assim, na loucura, e eu sei que eventualmente vão colher os colaterais, e eu busco aqui trazer a informação justamente para que não aconteça isso, né? Pelo menos de forma tão exponencial como está acontecendo e como possivelmente iria acontecer, né? Se a gente não trouxer esse tipo de informação, né? Tem eu e outros médicos, outros profissionais que não são mais trazendo esse tipo de informação. Eu espero que a gente consiga mudar esse cenário, né? Mas eu não tenho também como ter uma certeza do que é que vai acontecer. Mas você que está aqui no canal, certamente é uma pessoa acima da média, tá bom? Dentre os esteroides, um muito utilizado, que a galera sabe que tem uma aplicabilidade prática bem interessante, é a Durateston. Eu vou deixar aqui um vídeo completo sobre a Durateston para você. Te espero lá e um grande abraço.